limitado, topicamente é certo ao objeto da divergência, a solução preconizada pela corrente minoritária. Isso é o que dizem os autores, todos. É de indagar-se neste ponto, para efeito de utilização dos embargos infringentes contra acórdão não unânime do Supremo Tribunal Federal, na hipótese do artigo 333, inciso 1º do regime interno, se a corrente minoritária deve compor-se de 4 votos vencidos, ou então, se revela suficiente a existência de apenas um voto divergente. A esse respeito, o eminente ministro Gilmar Mendes formulou indagação relevante, a propósito da questão pertinente aos votos vencidos. Afinal, por que 4 votos vencidos, e não 3, e não 2, não apenas 1? Talvez, de lege ferenda. Entendo, no entanto, que essa questão mereceu adequada análise pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, que em julgamento nesta Corte, julgamento de que foi relator, refiro-me ao HC 71-124 do Rio de Janeiro, após haver destacado, ministro Pertence, após haver destacado o descabimento de embargos infringentes criminais contra a decisão condenatória não unânime nos processos de competência originária dos tribunais em geral, vírgula, aspas, salvo no Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, expressão textual do eminente ministro Pertence, bem justificou a razão de ser da exigência mínima de 4 votos vencidos, salientando que esse número, 4 votos, bastante expressivo em uma pequena comunidade judiciária como a nossa, em um tribunal que tem apenas 11 juízes, tanto que 4 votos, já havia eu salientado nas turmas, compõem a maioria, por isso o relevo desse número não é um número cabalístico qualquer. Pois bem, essa exigência mínima de 4 votos vencidos revela-se apta a evidenciar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte embargante. E transcrevo o trecho desse voto, não é, do eminente ministro Sepúlveda Pertence, em que ele diz o seguinte: a existência desse número mínimo de 4 votos divergentes no seio da Corte empresta, aspas, probabilidade significativa de êxito à súplica do reexame do caso, fecha aspas. Essa é a razão de ser da exigência mínima de 4 votos. É claro que há argumentos como aqueles desenvolvidos pelo eminente professor Fernando da Costa Tourinho Filho. O eminente professor Fernando da Costa Tourinho Filho, grande processualista penal, sustentou em alguns artigos a respeito desse tema que, a juízo dele, bastaria apenas um voto. Mas, enfim, é uma opinião altamente respeitável. Mas a mim me parece que esse é um tema a ser enfrentado pelo Congresso Nacional. É uma questão de lege ferenda. Isso é um problema, afeta, portanto, a instância parlamentar de poder. Concluo meu voto, senhor presidente. Concluo meu voto. Reconheço, não é, a importância do debate judiciário que se estabeleceu nesta Corte. Destaquei, já no início do meu pronunciamento, a excelência de todos e de cada um dos votos dos eminentes juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal, mas a divisão, a mera existência dessa profunda divisão no seio do Supremo Tribunal Federal está a recomendar, não fossem todos esses outros argumentos, e são argumentos de natureza estritamente jurídica, mas não fossem todos esses outros argumentos, a mera existência desta divisão num julgamento penal proferido originariamente pela Suprema Corte do nosso país, em instância única, tudo isso recomendaria, não fossem as outras razões, tudo isso recomendaria que admitíssemos a possibilidade dos embargos infringentes. Mas eu vou além. Eu entendo, com base nessas razões e naquelas dos eminentes juízes que compõem
a corrente à qual eu meramente adiro, somando este único voto àqueles outros 5 pronunciamentos no sentido da possibilidade dos embargos infringentes desta Corte. Assim, peço vênia e respeitando a divergência que se estabeleceu por parte daqueles eminentes ministros que entendem inadmissíveis os embargos infringentes, pedindo respeitosamente vênia, eu dou provimento ao presente agravo e admito, em consequência, a possibilidade de utilização, no caso, dos embargos infringentes a que alude o inciso 1º do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo, desde que existentes, pelo menos, 4 votos vencidos, acompanhando, por tal razão, a divergência iniciada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Bem, antes de proclamar o resultado, temos algumas questões a resolver. Faremos isso após o intervalo. Suspenso a sessão por 30 minutos.